Muito bom dia para todos, mais uma vez. Esse é o dia tão esperado por mim, pelo fato de que nós estudaremos um dos meus livros prediletos da Bíblia. Meu alvo hoje, obviamente, não será cobrir todo o conteúdo do livro de Provérbios. Eu dou essa aula em 10 períodos, lá no seminário em 15, em outro curso de 30 horas aula. Eu estou fazendo isso talvez mais de 25 anos, mas inevitavelmente o que nós conseguimos mesmo em 30 horas aula é arranhar a superfície desse livro, que é um poço profundo demais. A natureza do livro de Provérbios é como uma floresta em que nós caminhamos, fazendo descobertas o tempo todo de coisas novas, árvores novas, frutos novos. Ou talvez, para mudar a metáfora, a natureza do livro de Provérbios é tal que nós temos espalhado na superfície joias preciosas e outras mais profundas, e a gente precisa cavar, garimpar, para tirar pepitas preciosas, valiosas. Ou talvez, para mudar a metáfora mais uma vez, é como um campo minado, no bom sentido. E nós vamos andando pelo campo, numa mina, que é o poder ocasional dos provérbios. Não sei se você já teve essa experiência, eu muitas vezes. Quantas vezes eu já li o livro de Provérbios, seja naquele método de um capítulo por dia, conforme o dia do mês. Hoje é dia 2 de junho. Então você lê capítulo 2 no dia 2. E os meses que tem 31 dias, nós lemos 31 capítulos. Ótima receita para uma vida sábia. Só que quando eu leio o livro, por exemplo, capítulo 13... eu piso num versículo, mina, que trata justamente de uma situação que eu estou enfrentando naquele dia. E eu juro, eu sei que crente não jura, mas aquele dia eu juro que eu nunca vi esse versículo. Quem colocou aquele versículo ontem à noite na minha Bíblia? Já teve essa experiência alguma vez? Você defronta no livro de Provérbios por causa do poder ocasional. Uma das razões, eu farei essa pergunta mais tarde hoje, porque Deus não organizou o livro de Provérbios do jeito como a gente normalmente estuda Provérbios. O que nós fazemos? Nós organizamos o livro de Provérbios, porque nós somos mais espertos que o Espírito Santo, que não sabia fazer isso. Não. Porque há razões porque Deus espalhou as joias, as pepitas ao longo do livro. E uma das razões, vocês vão pensando hoje, outras razões, porque Deus não organizou. Capítulo 1, língua. Capítulo 2, finanças. Capítulo 3, família. Capítulo 4, trabalho. Por que Deus não fez isso? Não é assim que a gente estuda o livro? E uma das razões é por causa do poder ocasional surpreendente. A gente passeando pela vida, o livro de Provérbios, então, num certo sentido, se renova a cada dia, porque a nossa vida é assim. Tudo isso para dizer que o meu alvo não é cobrir o livro de Provérbios com vocês. Eu tenho um alvo específico. Por água na sua boca, pela sabedoria divina, principalmente nesse livro mais prático de toda a palavra de Deus, para que a sua vida seja mais parecida com a vida sábia de Jesus, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Não se pode estudar esse livro de uma hermenêutica limitada, como eu fui ensinado no seminário. Você está estudando Provérbios, faz assim. Provérbios 2, 5. Esquece o resto da Bíblia.
Nós olhamos para o livro de Provérbios com olhos abertos para a cruz. Provérbios não fala de Jesus diretamente, mas expõe o coração do homem, que é a função da lei, e Provérbios preenche as lacunas da lei, como demonstrar amor por Deus e pelo próximo. Provérbios preenche os espaços, mas expõe o meu coração. Eu me vejo como tolo. E eu preciso da sabedoria que encontra-se somente em Jesus, tendo meu coração exposto. Eu não uso o livro de Provérbios como caixa de band-aids sobre feridas fatais da minha alma tola, mas sim para me mostrar onde eu preciso da vida de Jesus, porque eu sou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Uma vida vivida pela fé. Gente, para isso, mais uma palavra de prefácio, para pôr água na sua boca, porque eu quero que você seja amante da sabedoria divina. Que como resultado desse dia, talvez um pouco mais em sua vida, você encare esse livro como uma mina de sabedoria, não somente para a sua vida, mas para a vida dos seus filhos, seus netos, no aconselhamento bíblico, porque aqui nós temos uma riqueza tão grande para o resto da nossa vida e nunca vamos chegar no fim. Para isso, nós precisamos de um coração humilde. Quando nós pensamos no rei Salomão, a história clássica que demonstra como Deus atendeu aquela oração, que seria tão bom se nós a adotássemos como nossa aqui. Já desde jovem, Deus colocou no meu coração esse pedido de oração. Não digo que todos os dias eu faço essa oração, mas boa parte da minha vida, Deus me dê um coração sábio. Esse tipo de pedido já começou em Salmo 90. Abra sua Bíblia no Salmo 90, que é um salmo sapiencial, palavra erudita que significa de sabedoria. O mais antigo de todos os Salmos 90. Esse salmo didático resume em boa parte o que nós encontramos no livro de Provérbios e que foi a oração de Salomão. Lembra aquela noite, numa visão, que Deus chega para Salomão e diz: Salomão, meu filho, peça qualquer coisa de mim. O coração de Salomão já fora preparado para aquele momento. Papai Davi, talvez mamãe Batseba, já tinha ensinado isso. Sabemos porque Provérbios 4 diz: quando eu era filho tenro diante do meu pai, da minha mãe, ele me ensinava: filho meu, adquira a sabedoria acima de todas as coisas. Tendo oportunidade, corro atrás, Salomão, de sabedoria. Quando Deus apareceu naquele momento, foi isso que ele pediu. Oh Deus, eu não passo de uma criancinha. Dá ao teu servo um coração sábio para poder guiar esse grande povo teu. Esse foi o pedido que Moisés faz também no Salmo 90. Lembra o versículo 10 que diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80? Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O que ele está dizendo? Gente, a vida é curta. Não desperdice a sua vida. Eu não quero que os buracos negros desse universo suguem a minha vida, que eu invista em coisas banais que não prestam, coisa de Belial. Isso que ele diz. Videogames à toa, seriados, entretenimento.
Nada contra, tudo no seu devido lugar. Isso é importante, programar também momentos de lazer, de relax, de descanso. Mas se não tomarmos cuidado, a vida passa como tanta areia pelos nossos dedos. Eu não quero isso, diz Moisés, que viveu 120 anos. Ele diz, nós temos 70, talvez 80. Isso me assusta. Eu vou fazer 60 o meu próximo aniversário. Isso significa que, via de regra, eu teria mais 10 anos. Só 10 anos. Eu me sinto como jovem de 68, 58. Não, brincadeira. Eu me sinto mais jovem que isso. Será que eu só tenho mais 10 anos? A vida já passou pelos meus dedos. Lembra-te então do teu Criador, dos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais dirás, minhas costas estão doendo. Meus joelhos. Já estou começando a ter catarata. Eu não, mas as pessoas velhas, né, de 61. Olha o versículo 12. Olha esse pedido. Que seja nosso pedido hoje. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração o quê? Coração o quê? Sábio. Nós veremos hoje que a sabedoria divina significa subir a escada do conhecimento de Deus para adquirir a perspectiva por cima do sol. Eclesiastes trabalha a ideia da vida vivida debaixo do sol, num horizontal em que nós nos sentimos como ratos vendados, dentro de um labirinto sem saída. Mas a palavra de Deus, a graça de Deus nos entrega a perspectiva do alto para contar, ou seja, valorizar os nossos dias e atingir a perspectiva de cima. Daqui eu vejo as entradas, as saídas para ter êxito na vida. Foi isso que Salomão pediu. Foi isso que Deus lhe deu. E quando nós conhecemos a Cristo Jesus, quando Ele vive a vida cristã, eu não consigo viver a vida cristã porque é a vida de Cristo. Ele quer viver essa vida através de mim. Em que estão escondidos, ocultos esses tesouros da sabedoria. E aos poucos, Ele vai tirando a tolice, a sabedoria aos meus próprios olhos. O que um dos versículos chaves de Provérbios diz, se você lembra, cita comigo, Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Que resumo perfeito. Um coração humilde, porque o começo do temor do Senhor, chave da sabedoria, é humildade. Se eu sou sábio aos meus próprios olhos, eu não vou buscar o Senhor, a sabedoria, a perspectiva dele. Reconhecê-lo, no texto hebraico, é literalmente, conheça a Deus em todas as áreas da sua vida, todos os quartinhos trancados da sua vida, escancaradas, abertas, para Deus dirigir. O problema é que sempre, quase, a sabedoria divina vai de encontro com nossa sabedoria, nosso achômetro. E aqui, como veremos dentro de pouco, nós temos decisões a tomar. Bom, tudo isso, gente, para já começar a colocar um pouco de água na sua boca e entender porque esse livro é tão precioso para mim. Porque como jovem de 17 anos, a oração de Salmo 90 foi minha oração. Eu já era cristão, convertido, mas foi naquele momento que a luz da eternidade raiou na minha alma
E eu queria investir minha vida em algo substancial, algo que não era castelo na areia. Mudou tudo. Por isso o Salmo termina. Olha o versículo 17 desse Salmo. A última oração de Moisés nesse Salmo é assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deus, eu quero investir minha vida para aquilo que há de permanecer. Conhecer a pessoa de Deus, conhecer e viver a palavra de Deus e investir tudo isso no povo de Deus. Meus amigos, eu e você, nós não estamos aqui para brincar. Aqui não é um show de provérbios. Você não separou esse dia bonito. Poderia estar na praia, fazendo churrasco, brincando com seus filhos. Eu poderia estar fazendo muitas outras coisas na vida do que essa viagem de 3 semanas para a Coreia do Sul e aqui. Nós estamos aqui por paixão por Jesus, pela sua palavra, a bem da nossa família, as decisões que tomaremos para que Deus estabeleça. Eu quero um legado, não meu, mas um legado de impacto nesse mundo para a eternidade. Vocês estão comigo? Levante a mão. Isso, posso dizer que muitos tomaram decisão aqui, pode? Não, brincadeira. Deixa eu falar um pouco, só para vocês saberem, nós fomos apresentados, eu sou já há 30 anos um dos pastores da primeira igreja batista de Atibaia, em São Paulo, onde nosso filho também é um dos 9 pastores da igreja. Desde 87, de fato comecei a lecionar em 88, depois de aprender português, cheguei no Brasil com 28 anos de idade, e leciono lá várias matérias, vários cursos. Hoje mais à distância, porque nós fomos convidados em 2016 a ministrar na área de paixão, a palavra de Deus na vida de missionários. Então, hoje, eu e a minha esposa, via de regra, nosso ministério é para com missionários da palavra da vida, hoje, em 70 países. Esse ministério é muito grande. 1.500 missionários, a grande maioria solteiros, jovens ou jovens casais, com crianças pequenas, como vários de vocês que já conhecemos esses dias, fazendo verdadeiro malabarismo de ministério, de finanças, de casamento, de crianças. Então, nosso trabalho é mais ministrar e viajar para essas pessoas. Vamos entrar agora, antes do nosso primeiro intervalo, trabalhar um pouquinho, uma introdução panorâmica para entendermos por que nós temos o livro de Provérbios no cânon, a lista de livros aceitos como inspirados por Deus no cânon bíblico. A Kerusu falou agora sobre a questão, esse é o caminho. E essa palavra é usada muito no livro de Provérbios, porque a vida é feita de escolhas, de caminhos, e todos nós escolhemos a cada momento, seja a cor da meia que nós vamos colocar, o caminho que tomaremos para chegar num lugar desconhecido, como hoje, seguindo o GPS, seguindo programas, aplicativos, Google Maps e outras coisas. Algumas decisões são banais. Outras alteram o rumo da nossa vida. Leia junto comigo em voz alta 2 versículos em Provérbios que dizem exatamente, até repetido o primeiro versículo 2 vezes em lugares diferentes para nos lembrar. Então fale em voz alta junto comigo os 2, com a referência no final. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos da morte. Provérbios 14, 12, 16, 25. O outro. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Veremos mais tarde hoje que a maior marca de grife da pessoa sábia é como ouve conselho, ensino, repreensão
encontramos no livro de Efésios. Quando Paulo diz assim: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade. A palavra kairos aqui representa não extensão de tempo, mas tempo oportuno, pontual. Cada oportunidade na vida é como uma página no livro da nossa vida. Eu e você estamos escrevendo o livro da nossa vida. A nossa vida será a soma das páginas escritas em cada momento, cada decisão da vida. Ele termina dizendo: porque os dias são maus. A influência ao nosso redor é para tomarmos decisões erradas. Então, assim como no caso de Disney, nós estamos abrindo e fechando portas a cada dia, a cada momento. Cada porta pela qual nós passamos ou leva para mais luz ou mais trevas. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 4. Não é o versículo-chave do livro, que é Provérbios 1:7, mas para mim é o texto predileto do livro. Para mim, Provérbios 4, 18 e 19 resume a mensagem do livro de Provérbios em termos de escolhas, portas, que nós mesmos precisamos seguir e ensinar os nossos aconselhados e, acima de tudo, os nossos filhos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque eu espero que alguns de vocês, pelo menos, tenham o costume de destacar, anotar. Se no intervalo você quiser ver o meu texto de Provérbios e alguns outros livros, muitos outros livros, vocês vão perceber. Eu espero que não achem isso irreverência. Mas eu anoto nas margens da minha Bíblia o que Deus está me ensinando, eu destaco. Eu queria muito que você destacasse esse texto. Mas vamos ler juntos, olhando para a projeção aqui. Provérbios 4, 18 e 19 resumem o livro de Provérbios em termos dessas encruzilhadas. Leia junto comigo. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Provérbios 4, 18 e 19. O que o texto está dizendo? Cada decisão em direção à luz leva para mais luz. As decisões das nossas vidas são importantíssimas. Mas cada decisão tomada em direção às trevas leva para mais trevas, ao ponto de que o tolo nem sabe que está tropeçando. As decisões da vida, à luz de Provérbios, não são importantes somente por situações pontuais, mas sim em termos da direção da nossa vida. Agora, deixa eu acalmar o seu coração um pouco. Você, como eu, já tomou muitas decisões erradas na sua vida. Nós somos tolos. Mesmo depois de abraçar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, continuamos tomando decisões em direção às trevas. Podemos até pensar: eu estou perdido. Se cada decisão leva para outra porta, outra decisão, outra encruzilhada, se eu errar uma vez, eu estou para sempre fora da vontade de Deus. Negativo, meu amigo. Isso não minimiza a seriedade das decisões. Nosso Deus é tão grande. Cristiano, pode afastar um pouco? Que mesmo que a gente saia do caminho do Senhor,
na providência e soberania de Deus, Ele é capaz de nos trazer de volta. E outra vez podemos estar no centro da vontade de Deus, só que tem uma tragédia em meio ao percurso. O que é? Perdemos algo de muito precioso. Tempo. As burradas da vida. As decisões erradas. Deus é tão grande que Ele é capaz de resgatar os anos que os gafanhotos comeram, o que o livro de Joel diz. Mas no processo, nós perdemos a oportunidade daqueles momentos para investir na eternidade. Passou como tanta areia pelos nossos dedos. Eu sou fã de um poeta americano chamado Robert Frost. Na 8ª série, eu acho que precisei memorizar uma poesia dele com o título O Caminho Não Escolhido. No final daquela poesia, ele diz isso e resume bem o que o livro de Provérbios apresenta para nós. Direi isto suspirando em algum lugar daqui a muito e muito tempo. 2 estradas se bifurcavam numa árvore. E eu trilhei a menos percorrida. E isto fez toda a diferença. Ou seja, a decisão de trilhar o caminho que a maioria da humanidade não trilha. Como um caminho leva para o outro, as decisões da nossa vida, a soma dessas decisões, acabam mudando o rumo da nossa vida. Meus amigos, essa é a mensagem de Provérbios. Algumas decisões neutras, mas outras alteram o rumo da nossa vida e de outros. Por isso nós temos que nos dedicar à sabedoria divina, à perspectiva do alto. Deixa eu dar um exemplo disso. Área muito controvertida, polêmica em nossos dias. A disciplina de crianças. O mundo diz, em vários países, já decretaram, você não pode dar palmada para seu filho. É uma violência, é um abuso, é um maltrato. E nós ouvimos isso, e os psicólogos dizem isso, e os antropólogos e sociólogos. E somos pressionados a não disciplinar corporalmente nossos filhos. Você tem uma decisão, muitos de vocês com filhos pequenos. Você vai obedecer a Deus, seguir nos caminhos de Deus, ou você vai andar na direção do mundo? Decisão é sua. E tem a ver o destino eterno do seu filho. Provérbios 29:15 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Eu só dou graças a Deus que é a mãe que se envergonha, não o pai. Não é brincadeira, porque é figura que representa os pais e a mãe que está mais ligada, mais envolvida. Qual caminho você vai escolher? Faz toda a diferença. Provérbios 22:15 diz: estutícia, pecado, está amarrada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Como? Escrevendo João 3,16 na vara? Deixar uma impressão, tatuagem no bumbum da criança de João 3,16? Não. É que a disciplina bíblica tem como propósito mostrar o pecado no coração. O primeiro passo do evangelismo verdadeiro. Eu não ofereço Jesus como Big Mac para alguém que só acrescenta Jesus, como você sabe, acontece muito aqui no Japão. Jesus não é mais um, Ele é o único. Mas primeiro passo do evangelismo, inclusive em casa, é mostrar para a criança que tem um coração malvado. Se
você engolir as filosofias do mundo, não faça isso, e a autoimagem do seu filho, e a autoestima do seu filho, onde você encontra isso na Bíblia? Nós estamos mandando nossos filhos para o inferno com uma autoestima muito alta e um coração podre. A disciplina corporal nos primeiros anos da vida, antes da criança formar conceitos abstratos do que é pecado, mentira, roubo, fofoca. E a criança vê o seu coração. E Deus usa a vara da correção nos primeiros anos, vamos falar mais sobre isso depois, para ver o coração e voltar correndo para Jesus. Mas a decisão é nossa. Eu não sei se vocês lembram, o nosso amigo Soares, acho que é do Uruguai, que ficou ínfame por quantas vezes que ele mordeu jogadores do outro time. Acho que na Copa de 2010 fez justamente isso, foi expulso e tudo. Me faz lembrar do texto de Provérbios 19:19. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás a fazê-lo de novo. Talvez ele precisava ser disciplinado quando estava no berçário lá em Uruguai, como criança, não aprendeu a não fazer isso, e no fim custou o time dele caro. Essa famosa impunidade que reina no Brasil em nossos dias. Se não sofrer a disciplina agora, vai sofrer depois. Mas a escolha é nossa. Essas aqui são só algumas áreas. Provérbios ensina que a pessoa é a soma das decisões que tomou ao longo de sua vida. Capítulo 1 começa assim. Capítulo 9 termina assim. Olha no capítulo 1. As palavras da Senhora Sabedoria. Daqui a pouco a gente dá um intervalo, vamos tentar resolver a questão aqui, porque até mesmo os vídeos que eu trouxe para vocês não vão funcionar sem som. No capítulo 1, o papai clama para seu filho. 23 vezes a partir de 1:8. Olha como começa 1:8. O pai está falando para o filho. Esse é o livro, manual de instrução familiar. E o pai diz assim: filho meu. No hebraico é Beni. Vocês vão ver eu falar muito. Beni, Beni. Filho meu. Filho meu. O que o pai fala depois disso? Ouve o ensino de teu pai, filho. Não deixes a instrução, Torá, de sua mãe. Porque será um diadema de graça para a tua cabeça, favor, e colares para o teu pescoço. Versículo 10. Filho meu, Beni. E agora ele adverte contra aqueles que iriam encaminhá-lo para o caminho errado. Se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas, filho. E agora ele pinta o quadro em que os pecadores, o que vão falar, porque papai sabe. Papai já passou por tudo isso. Versículo 15. Filho meu, Beni, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os teus pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Ele agora descreve mais a situação deles. Mas olha o versículo 20. O pai já prepara o palco nesse prólogo, palavras iniciais do livro, descrevendo uma senhora digníssima, virtuosa. Chama-se a senhora Rokhma, sabedoria. E ela está disposta a casar-se com o jovem. Será companheira dele nas decisões da vida. Olha onde ela está, versículo 20. Grita na rua a Rokhma, sabedoria. Nas praças levanta a sua voz. Do alto dos muros clama. À entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. A ideia é que ela está disposta, disponível
A sabedoria divina não vem por código genético, e sim pela busca. Essa é uma boa notícia para aqueles que não foram criados em lar cristão. Não tiveram o privilégio de pais que ensinaram no culto doméstico. Não tiveram presença na escola bíblica, mas você também pode ser sábio. Porque a Senhora Sabedoria, através desse livro, se oferece a você também. Olha o que ela diz, versículo 22. Até quando, ó nécios, essa palavra é simples, os petim. O petit em Provérbios, o nível, digamos, não neutro, mas menos negativo que outros tolos, é o bobão. Pense assim. Honestos é o bobão que não sabe que não sabe. O tolo estuto já decidiu pela tolice. O escarnecedor é o pior de todos. Em Provérbios, o escarnecedor não tem retorno. Graças a Deus que ainda tem o ladrão na cruz. Jesus oferece, mas é muito difícil. Mas ela clama para esses. Até quando, ó simples, amareis a necessidade, e vós escarnecedores desejareis o escárnio, e vós loucos, outro tipo, aborrecereis o conhecimento. Ela clama, atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas agora olha o que acontece. Versículo 24. Mas, porque clamei e vós recusastes. Porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Ela apresenta um quadro. Há hora de casar-se com a sabedoria e há hora que é tarde demais. O que a sabedoria diz aqui: eu não sou prostituta. Você não me procura na hora que você bem entender, desejar. É agora, meu amigo. As suas decisões são importantíssimas. Escolha, filho, a sabedoria hoje, antes que seja tarde demais. Olha como termina então. Versículo 26. Porque você não me abraçou na hora certa, eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição, como o redemoinho. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão. Mas agora é tarde demais. Eu não responderei, procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, tema do livro. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio. Aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Gente, como é que o livro de Provérbios termina? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, é agora. Não espere até o final da sua vida. Agora eu vou procurar a sabedoria. Você não vai achar. Ela não é prostituta. Mas ela oferece-se agora. Para você ter uma vida sábia. Sem perder tempo. Agora pula para capítulo 9. Capítulo 9 termina os conselhos do papai. Eu vou mostrar para vocês depois do nosso intervalo que a estrutura do livro de Provérbios é muito simples. Nós temos 9 capítulos de 10 discursos em que o pai fala. Assim como nós com nossos filhos, lecionamos, ensinamos. Linha sobre linha, preceito sobre preceito. Filho meu, ouça. O filho vai para a faculdade. Damos uma lista de últimos conselhos. Sim, pai, eu já sei. Sim, pai, o senhor está falando há 18 anos. Sim, eu já sei, mamãe. Mas o vamos ver é quando chega na universidade.
Ouviu mesmo? As últimas palavras do pai para o filho, antes de entrar nas decisões da vida. Segunda divisão do livro, então, são capítulos 10 a 31. Com grande recapitulação de todo o livro na poesia da mulher virtuosa no capítulo 31. 22 capítulos de decisões. Olha como o pai prepara o palco no capítulo 9. Encontramos novamente duas mulheres. Duas escolhas. A senhora sabedoria oferece-se para casar com o jovem e ajudá-lo o resto da sua vida. A prostituta insensatez também se oferece. Tem um caso comigo, jovem. Olha como o pai deixa agora as duas cenas depois do capítulo 9. 9:1. A sabedoria, Chokhmah, edificou a sua casa. A mulher sábia, diz Provérbios 14:1, com as próprias mãos edifica o seu lar. Lavrou as suas 7 colunas, carneou seus animais, preparou um churrasco. Parece que nós vamos ter amanhã à tarde, não vejo a hora. Misturou o seu vinho, arrumou a sua mesa, está preparando tudo para o jovem. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Nota o lugar onde ela está. Está disposta, visível. Todo mundo pode casar com ela. Olha o que ela diz. Quem é simples é o nécio, o bobão. Volte-se para cá. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão, bebei do vinho que misturei, é a sabedoria. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Ela está numa colina da cidade, assim como no Brasil nós vemos mini corcovados em todas as cidades, especialmente do interior, pairando sobre a cidade, mas ela está lá nas alturas, convidando os jovens. Todos podem entrar para ela. Mas tem outra mulher. Olha o versículo 13. A loucura, outra palavra para tolice, é mulher apaixonada. É ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, também é bem visível. Nas alturas da cidade, toma uma cadeira. Nós temos outra estátua dentro dessa cidade, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Olha as palavras dela, versículo 16. Quem é simples, volte-se para cá. É hora igual. Política. As duas candidatas têm o mesmo tempo no canal, dizendo a mesma coisa. Aos faltos de senso diz, mas a palavra muda. As águas roubadas são doces. E o pão comido às ocultas, jovem, é agradável. A grama mais verde do outro lado da cerca. E sempre notem que a sensualidade, a área da sexualidade, é foco do papai, porque ele é muito sábio. Ele sabe que esse é o verdadeiro teste da sabedoria. Se o jovem consegue dizer não aos seus hormônios, não aos seus impulsos, para gratificação imediata, aqui e agora, eu quero o que eu quero, quando eu quero. Isso é jovem. A sabedoria adquire a perspectiva do alto e diz não a si mesmo, sabendo que Deus reserva algo muito melhor mais adiante. Então as palavras dela são sensuais, assim como a mulher estranha. Versículo 18. Ele, o simples, ingênuo, bobão, não sabe que ali, na casa dela, estão os mortos. Que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. E é aqui que papai para. O filho já foi para a universidade, saiu de casa e tem encruzilhadas na sua frente. A dúvida que paira sobre o livro de Provérbios:
com quem será? Com quem ele iria? Para quem ele iria entrar? Um casamento com a sabedoria, uma vida sábia, ou um caso com a prostituta, insensatez. Capítulos 1 a 9 terminam o prólogo do livro. E de repente nós nos mergulhamos no capítulo 10 até 31, 9, nos provérbios de escolha. Olha como o livro é estruturado. Capítulo 10, versículo 1. O filho já está caminhando agora na vida própria. E o provérbio diz, o filho sábio, Hakam, alegra a seu pai, mas outro caminho. O filho insensato é a tristeza da sua mãe. Versículo 2, os tesouros, filho da impiedade, de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. E agora, versículo após versículo, encruzilhada, encruzilhada, bifurcação. Filho, escolhe o caminho menos trilhado. E você no final será sábio. Termino esse período só abrindo seus olhos para o desfecho do livro todo. Como é que o livro de Provérbios termina? Uma das mulheres sabe? A poesia da mulher virtuosa. Que coisa esquisita. O livro todo, o papai está falando, Beni, Beni, filho meu, filho meu. Ele não fala bati, bati, porque primeiro ele ia para a cadeia, mas bati, bati seria filha minha, filha minha. É para o filho, porque ele termina o livro inteiro, de repente, até falou mal um pouco das mulheres algumas vezes, talvez porque uma das esposas ficou zangada com ele, e agora, não, você tem que colocar alguma coisa boa sobre as mulheres. Então ele escreveu, então uma poesia de A a Z, acróstica, da mulher virtuosa. Não. 22 versículos, em forma alfabética, conforme as 22 letras do alfabeto hebraico. Provérbios 31, 10 a 31. Recapitulam capítulos 10 a 31 do livro. A Senhora Sabedoria. A resposta à pergunta é: com quem casar? O jovem casou-se com a sabedoria. No fim do livro, cadê a prostituta insensatez? Sumiu. E isso que acontece com os tolos. Mas no final do livro nós encontramos uma personificação da Rokma, da senhora sabedoria, com a implicação de que o jovem casou-se com ela. Ele se tornou um sábio. E ela, em sua pessoa, como é próprio, a vida da mulher é de um verdadeiro malabarismo. O homem tem dificuldade de andar uma linha reta e chupar uma bala. Nós já nos confundimos um pouco. Na pessoa dela, nós encontramos personificados todos os atributos de sabedoria que capítulos 10 a 31 trabalhou. Coisa fantástica. O desfecho do livro. Ele casou-se com a sabedoria. Com essa introdução, nós vamos ter 10 minutos de intervalo. Acho que já passamos um pouco, mas por causa dos problemas técnicos, vamos ver se na volta. Eu trouxe para vocês o que eu acumulei ao longo dos anos, vários clipes, vídeos que meus alunos, como projeto tarefa da sala de aula, têm produzido. Então, para manter vocês um pouco bem acordados, nós veremos alguns desses aqui ao longo do dia também. Mas vamos tirar 10 minutos agora, nós vamos acertar o equipamento aqui e logo estamos de volta. Alguém tem alguma palavra, algum aviso? Não. Ok, 10 minutos, gente, vamos.